Olá a todos, peço àqueles que não são inscritos que se inscrevam. Essa é a terceira aula de orientação a objeto. Caso você não tenha assistido às últimas duas aulas, eu peço que você assista. Hoje vamos falar sobre construtores e propriedades. Tá? Para poder explicar um pouco melhor o que seria construtores e propriedades, eu vou fazer uma demonstração na prática, onde eu vou criar uma classe aqui no C#. Tá? Eu vou chamar essa classe de transação. Tá? Então eu vou pegar aqui, eu vou criar uma classe chamada transação. Opa, só um minuto, deixa eu ver. Eu criei errado aqui. Deixa eu excluir isso aqui. Vou clicar aqui com o botão direito, New Class, e vou colocar aqui transação.cs. Beleza, ele criou aqui minha classe. Tá? Nas aulas anteriores, nas últimas duas aulas, eu acabei usando as propriedades, mas eu não expliquei o que seria uma propriedade. Tá? Então vamos lá. Se você assistiu às últimas duas aulas, você sabe que uma transação, uma classe na verdade, né, ela representa um molde para a criação de alguma coisa. E que esse molde ele possui atributos que, que são características daquele nosso objeto. Né? Então, por exemplo, o que é uma transação? Aqui, por exemplo, eu posso ter uma transação de pagamento. Se eu tenho uma transação de pagamento, quais são as características dessa minha transação? Por exemplo, a data. A data seria uma característica, né? Porque toda transação de pagamento, pelo menos, ela tem uma data que ocorreu aquela transação. Então, a data, ela representa uma característica que nada mais é do que uma propriedade. Para a gente poder criar uma propriedade, eu preciso primeiro escrever public, tá? Na verdade, não precisa ser necessariamente public, tá? A gente tem outros. Isso aqui, na verdade, esse public é chamado de modificador de acesso. A gente tem um modificador de acesso private, um modificador de acesso protect, tá? Mas mais para frente eu explico como que funciona cada um. Mas basicamente hoje a gente vai usar o public e depois eu preciso do tipo. Como eu quero representar uma data, então precisa de um tipo de dado que seja de data. Eu vou criar aqui um dateTimeNow. Vou colocar o nome do meu atributo, data. Depois eu vou abrir aqui e vou colocar meu get e meu set. Tá? Então a propriedade ela é exatamente isso. Ela é um atributo que representa a classe. Tá? Esse é o conceito de propriedade. Agora, qual o conceito de construtor? Né? O construtor ele serve para que, quando eu estiver criando essa classe aqui, eu inicialize alguns atributos. Então, por exemplo, quando a minha transação for iniciada, eu quero que a minha data seja iniciada, por exemplo, com a data a hora do sistema. Né? Aqui no caso, ó, agora aqui são 6 horas e 42 minutos do dia 3 de 5 de 2022. Como é que eu faço isso? Eu preciso vir aqui, tá? Dentro da própria classe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um public, tá? E vou colocar o nome da classe, né? Que é a transação. E vou passar aqui. Pronto. Né? Aqui eu já tenho o meu construtor. Ele vem com o mesmo nome da classe, tá? E aqui ele funciona como se fosse um método mesmo, tá? Então, ele vai ter aqui as chaves para abrir e vai ter aqui os parâmetros. Então, por exemplo, como eu quero inicializar minha data, aqui nos parâmetros eu coloco que eu vou receber, quando ele estiver inicializando, um datetime. Aí eu coloco aqui o nome do parâmetro, né? Data. E aqui embaixo eu coloco que a minha data vai receber essa data aqui. Então, essa data aqui, ela vai receber essa data do parâmetro. Tá? Então, eu vou dar um exemplo prático agora de como que funciona isso. Vamos vir aqui no Program. E aqui dentro, eu vou criar um console.writeLine. Eu vou primeiro em cima, tá? Eu vou colocar um var transação. Aí eu vou criar um objeto, eu vou colocar um igual a new transação. E vou passar aqui a minha data, tá? Se você for ver, ó, ele não aceita
que eu instancie, que eu crie a minha transação sem passar minha data. Porque eu criei um construtor dizendo que é necessário eu passar uma data. Caso eu não passe, vai dar erro. Então aqui eu vou passar a hora do sistema. Vou passar aqui um date time now. E ele vai criar para mim um objeto transação com a data atual do sistema. Aqui eu vou colocar uma mensagem bonitinha para exibir, para ficar mais fácil. Aqui data transação. Aqui só para exibição, tá? Vou dar uma vírgula. Vou colocar aqui transação ponto data. A gente mandar executar, ele vai exibir aqui para a gente, ó. Data transação 3/5/1844. Beleza? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que coloquem nos comentários. E caso tenha alguma sugestão de vídeo, também coloque aqui nos comentários. Agradeço a todos e até a próxima.